Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h29. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 97 27 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Ah, não, para. Ana Castela na minha loja. E aí, vai pagar como? Vou pagar no cartão Sicredi. E é de inserir ou aproximar? Ah, esse é de aproximar mesmo. O cartão Sicredi aproxima a gente de experiências e ofertas e ainda vem com atendimento próximo que só o Sicredi oferece. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem contar. Peça seu cartão Sicredi. Conheça o novo plano assistencial Grupo Krause. Inclua quem você quiser, sem restrições de parentesco, até o seu pet. E tem mais: assistência residencial, rede de vantagens com descontos em mais de 25 mil estabelecimentos nacionais, sorteio semanal de até R$10 mil. E você ainda pode incluir outros serviços como cremação, cerimônias personalizadas e assistência auto. Fone 3036 9660. Conte com um novo plano assistencial Grupo Krause. Seus laços de vida unidos em um único plano. Na busca pela justiça, há uma voz que ecoa com firmeza e compromisso. Uma voz em defesa não apenas da advocacia, mas também da cidadania, por meio de ideais de compromisso, igualdade e ética. Essa voz é a Ordem dos Advogados do Brasil, que na nossa região é representada pela OAB São Leopoldo. Representando a advocacia de São Leopoldo e Portão, a entidade oferece uma sede nova, moderna e funcional, com salas de atendimento, auditório, e todos os recursos para os profissionais da classe e atividades para sua formação contínua, além de atender a comunidade e trabalhar sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. OAB São Leopoldo, valorizando o advogado e protegendo a cidadania local. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca, super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. 9h33. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h33, 9h33, na manhã desta segunda-feira. Amanhã, acho que até parou a chuva, né? Mas tá um tempo nublado. Bom dia, Sônia. Bom dia, Palinha. Não, agora começou a pingar de novo. Tá uma parada, né? É que tá bem quente. Eu tô achando quente para parar de chover, né? Pois é. 18 graus. Tá, 18 graus, exatamente. É, uma semana. O bom, eu tô dizendo bom, eu não sou meteorologista nem nada, mas o olho de quem tava esperando pelas previsões, que bom que não confirmou, que não choveu tanto, né? Que ótimo. Que ótimo, mas mesmo assim o rio está subindo. Mas eu vou te dizer, 70,68 milímetros de chuva de sábado à tarde, ali quando iniciou, até agora 70,68, a previsão da Defesa Civil do Estado, viu, gente? Do Estado era 130 milímetros, até terça-feira ainda não choveu a metade, podemos dizer assim, mas o rio está subindo 3 metros e 33 às 9h15, Sônia marcou aqui, 81 centímetros,
Um pouquinho mais de 24 horas, ou seja, né, choveu bastante também para cima, Igrejinha, Três Coroas. Para variar, né, São Sebastião do Caí estão tirando todo mundo, né? É outro rio, né? Não, sim, eu sei. Eu até fiz uma matéria, deixei claro isso, as pessoas estão bem, ficam bem nervosas, e a gente precisa explicar, assim, são rios diferentes, que essa Taquari, água que vem dali não passa por aqui, tá, gente? Vai para o Guaíba, então, assim, precisamos entender o curso da água, né? Vem lá de Santo Antônio da Patrulha, Cará, que vem de lá e vem baixando, que é o nosso rio e é a nossa preocupação. Lembrando ainda, né, 5,10 é a nossa cota de inundação, ou seja, ainda temos, né, não vai passar, se Deus quiser, e até pela Defesa Civil, pelos dados ali, a gente consegue visualizar, e é uma pauta que cada vez mais a gente precisa ficar de olho, né? Do rio, assim, antes a gente não dava muita bola, assim, sobre esses números, hoje é importante a gente falar esses números para o pessoal entender. Também uma boa notícia, não teve aquela chuva forte, assim, em um volume muito grande, em pouco tempo, então a gente não teve na cidade, eu andei ontem, andei hoje, não tivemos aqueles alagamentos, até porque nosso terreno está bem úmido, então... Os bueiros ainda não deu para limpar. Não é normal, né? Não estamos vivendo uma situação normal, então só para atualizar todos assim, 3,33 metros do nosso Rio dos Sinos na manhã desta segunda-feira, longe da cota de inundação, reforçando isso, né? Mas está subindo, já subiu ali 81 centímetros em um pouquinho mais de 24 horas. Bom, dito isso, agradecemos nossos parceiros aqui, .com.net, .com Informática, somos todos.com, Sicredi, com a gente ainda a Par Consultoria e Assessoria, Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Resul Macromix, ainda o Grupo Krause, 102 anos valorizando a vida, Percom Contabilidade, Ceprol Sindicato, OAB São Leopoldo e também Tecnocinos, 25 anos. Bom, Sônia, está com a gente aqui, em seguida está chegando também o nosso próximo convidado, mas eu vou saudar aqui o Álvaro Luiz Pedrotti, secretário municipal de habitação aqui de São Leopoldo. Pedrotti, seja bem-vindo aqui na Berlinda pela primeira vez, eu acho. Bom dia. Bom dia, Palinha, bom dia, Sônia. Bom dia a quem nos acompanha. Agradeço a oportunidade, né, de enfim, trazer esclarecimentos, enfim, o que nós falar do que a gente está fazendo, né, nesse período pós-tragédia, né, do início de maio. Né? Pós ainda no meio da tragédia. Sim. Pós-evento, o ponto alto do evento, né, e agora no trabalho de recuperação da cidade. É isso. As vistorias, né, secretário? O professor está chegando, tá? Isso, o professor Roberto Christ, né, presidente da Associação Brasileira da Patologia das Construções, e o professor da Unicentro também, a gente está aguardando ele, em seguida está aqui com a gente. Só lembrando, né, estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Instagram, tudo com imagens e também com som, né, na nossa rádio berlinda.com.br. Secretário, o que podemos... Vistorias. Vistorias das casas que sofreram danos, né? Eu acho, assim, que é até interessante, secretário, em torno de quantas casas, assim, para as pessoas, né, ter noção, olha, mais ou menos, assim. Só para vocês terem uma ideia, o evento do ano passado, de junho do ano passado, nós tivemos em torno de 35 demandas de vistorias, né, de casas que sofreram danos, assim, que pediram, 35 foram pedidos, assim, né, uma referência foi isso, assim. Desta vez nós já estamos com 2.546 pedidos tirados hoje de manhã, atualizados agora de manhã, né, e com a tendência de aumentar um pouco mais, né. A gente acredita que vá a 3.000 pedidos de vistoria, né. As pessoas estão pedindo para a gente ver a questão da estabilidade da construção, né, houve deslocamento, enfim, da possibilidade de elas poderem voltar à sua casa. Segurança. Né, com segurança, né. Então isso é muito importante, né. Esse trabalho, ele vai servir, né, para dar essa segurança para a família, e para a prefeitura vai servir para a gente dimensionar efetivamente os estragos, né, e alimentar as informações da Defesa Civil, que aí então solicita o recurso, né, para recuperação. Né. Uhum. Nós já apresentamos formalmente para o Ministério das Cidades, e na última sexta o prefeito Vanazzi a gente acompanhou, encaminhou no Ministério da Reconstrução em Porto Alegre, né,
uma solicitação formal, então, mais uma vez, né, dessa demanda, né, que é um recurso para poder... As pessoas poderem arrumar as casas. Poderem arrumar suas casas, recuperar suas casas, né, aquelas casas onde elas vivem desde criança, né, viveram, construíram os seus sonhos, construíram suas famílias todas naquele lugar, e a gente entende que elas precisam, né, ser auxiliadas neste momento para poder reconstituir as suas casas, né, recuperar as suas casas, né, e retornar elas, né, do jeito que ela é anterior, né, e qualificando, enfim, solucionando questões de aberturas, de eventualmente algum dano estrutural, né, telhados, né. Teve muita coisa pesada, né? Muita coisa que acabou, enfim, a água deixando em cima de telhados, enfim, né. Então essas coisas nós precisamos ajudar as pessoas a recuperarem as suas casas, né? Quantas vistorias? Vocês começaram na semana passada, né? Nós começamos, na verdade, esse trabalho tão logo... A gente sempre tem que lembrar que a prefeitura ficou 15 dias interditada, né? A gente foi lá para o SEMAI, lá na Emílio Dexheimer, né? Fizemos o ponto de apoio lá, e tão logo nós voltamos, 15 dias depois, a gente já tinha recebido a oferta, vamos dizer assim, né, e a colaboração se colocando enquanto voluntários, né, da Associação Brasileira da Patologia da Construção, né, que aqui é presidida pelo professor Roberto Christi, que depois deve estar conosco aqui, né. Então, colocando e um grupo forte aqui da Engenharia da Unicinos, né, à disposição para auxiliar nesse trabalho. Isso. A gente, no início, não imaginávamos que seria tanta demanda, tá? Nós começamos calculando em torno de 1.000 vistorias necessárias, né? Eles têm muitos profissionais voluntários, enfim, e nos reunimos 15 dias depois. No dia 24 de maio, a gente já formou um grupinho de WhatsApp para estabelecer a dinâmica de trabalho. Começamos a fazer a primeira ação, a primeira vistoria foi sábado, dia 8, né? Na sexta nós lançamos o link, né, para as pessoas se cadastrarem. E quando começou, primeiro inicialmente foi pela Defesa Civil, né? Pelo telefone da Defesa Civil. E a gente começou que estava aumentando muito, né? Então a gente resolveu facilitar para a população, fizemos um link para as pessoas colocarem as informações, fazer uma breve descrição, fazer a sua qualificação, enfim, o endereço, para a gente poder sistematizar. E aí, realmente, aí foi na sexta-feira, dia 7, a gente fez a primeira vistoria no sábado, e desde lá nós já estamos com mais de 2.500 pedidos, né? A Alcompat tem feito esse grupo, né? Grupos são profissionais. São arquitetos e engenheiros, né? Voluntários que estão se dedicando, assim, a gente tem acompanhado todo sábado, né? Sábado passado a gente acompanhou das 7 às 6 da tarde, né? Foram 9 equipes, né? Sábado, no último sábado, agora dia 15 também, né? 6 equipes, né? Ameaçou um pouco de chuva e tal, mas a gente conseguiu trabalhar até às 5 da tarde, né? Deu para fazer bem mais, porque a gente foi já pegando o jeito, estabelecendo uma rotina mais adequada, né? De rua, enfim, e a numeração indo passando, que aumentou o número de produção, enfim, né, de vistorias, né, pelas equipes. Então, nós já conseguimos fazer... Tá chegando aí. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia. Atraso aí, estava finalizando uma inspeção na escola, na creche. Sim. Mais uma, né? Lembrando, né? Estamos ao vivo aqui. Chegou agora com a gente aqui o professor da Unicinos e também presidente da Associação Brasileira da Patologia das Construções aqui, Roberto Christi. Seja bem-vindo aqui na Berlinda. Bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela recepção. Obrigado, professor. Não posso chamar ele de senhor, porque ele respondeu para mim outro dia, não, senhor é Deus. Então. Bom dia, professor. Obrigado por estar aqui. Ele já falei com ele várias vezes, assim como com o secretário, né, a respeito desse assunto, né. Obrigado por estar aqui para ajudar a informar as pessoas, né. O secretário estava falando do número de pedidos que vocês já têm, né. Bastante. E não só em São Leopoldo, né? Pois é, o senhor disse que vocês também vão atender... A gente já está atendendo São Sebastião do Caí e já tem demandas em Canoas e também em Novo Hamburgo. E para gravar ainda, né,
todas as casas que a gente avaliou já em São Sebastião do Caí, Tá sendo tomada pela água. Hoje eu moro na cidade feliz. Eu sou leopoldense, né? Eu nasci aqui em São Leopoldo, mas moro na cidade feliz hoje, e na volta eu pensei, não, vou passar lá para ver como é que tá. Estou debaixo da água de novo. Eu estava dizendo agora, estavam pedindo 400 famílias para sair. Lembrando, lá o rio já chegou a mais de 14 metros, né? A cota de inundação é 10,5, então lá voltou mais uma vez o rio tomar conta. Gente, só para a Béia tá aqui, a Béia é uma das que foi atingidas, né, pela enchente, né? O Alexandre está aqui dando bom dia, a Béia também, a Gabriela, o Dr. João Darzoni, o Alberto também está aqui. Mandar um abraço para o Alberto, isso, e a Béia está dizendo o seguinte, né, um esclarecimento, né, eu pedi a vistoria da minha casa. Não, eu não pedi. Eu não pedi, desculpa, eu não pedi. Enfim, ontem, depois de totalmente limpa, né, percebemos paredes rachadas, portas e janelas danificadas. Como proceder? Eu acho que a pergunta da Béia, eu acho que se enquadra quase todas as dúvidas. Tem um link, né, da Defesa Civil. Eu vou postar acho que aqui para ela. Vai colocar o link, né? É melhor fazer esse link, né? E aí vem sistematizado, enfim, para a gente distribuir o serviço das vistorias, tá? Essa é a orientação geral. Faz lá, tá? Agora nós vamos ter que pedir um pouco de paciência para a população, né? Que eu estava comentando na nossa primeira reunião lá no final de maio, né? A gente tomou, tão logo o professor se manifestou, colocando à disposição ao Compat, a gente reuniu, né? E imaginávamos lá fazer, então, 1.000 vistorias, né? Que seria um número já significativo. Bastante alto. Com relação ao que tínhamos comparado com eventos anteriores. E já multiplicou por 2,5 e talvez vá além, né? Então, a gente já fez, por exemplo, assim, nós estamos tomando todas as iniciativas na prefeitura, né? A Alcompat tem toda essa gama de uma série de profissionais, né? Voluntários. Nós também estamos buscando outras soluções, né? O governo do estado colocou à disposição laudos, então a gente está cadastrando também, né? O CAL, também o Conselho de Arquitetura e Urbanismo também colocou à disposição, né? E o SENGE Solidário também. Então, as entidades profissionais estão colocando, né? Mas a gente então começou efetivamente com os voluntários da Alcompat, né? A gente fez 2 sábados, então eu estava explicando, a gente tem trabalhado sábado direto, durante a semana todo mundo tem seus afazeres. E como eles são voluntários, né? Exatamente. Então a gente conseguiu fazer até ontem, até o último sábado, 268, que a gente computou, né? Tem alguns, eventualmente, que deve ter feito e não chegou ainda ao nosso número, né? Mas é isso, né? Então a população vai ter que ter um pouco de paciência. Nós vamos vistoriar todos, né? O que se faz é um laudo, né? Na realidade, é um parecer para os casos mais leves e uns laudos onde a estrutura está mais comprometida, porque esse laudo depois vai nos auxiliar na defesa civil, né, para dar o parecer, enfim, para solicitar para que a pessoa, para a reconstrução da casa, né, a solicitação que se faz, né, e solução de reparos. Vocês começaram aonde? Pela Vicentina, Campina? Na verdade, foram bairros, todos os bairros quase atingidos. De imediato, porque a gente foi destinado as equipes para Santos Dumont, para Brás, então para Campinas, então foi destinado equipes para cada área. Então não foi concentrado tudo num bairro só. Começou a atender. Exatamente. Isso. Como o pessoal está falando com os na primeira semana, na sexta-feira, nós não tínhamos 100 pedidos ainda. Não tínhamos 100 pedidos, então estava tranquilo. Chegamos lá, a equipe, distribuímos todo mundo. Aí se perdeu muito tempo ainda, porque um pedido era longe do outro e tal, deslocava de carro e tal, né? Então, neste sábado, a gente já mudou. A gente estabeleceu uma rua, então pegava do início e ia fechando, ia levando, né? O que, em vez de deslocar, enfim... Fazia, né, toda ali, né? Toda ali a pé, enfim, para facilitar e agilizar. Quais os maiores problemas que vocês constataram? Eu até vou acrescentar ali se teve casas que não dá para voltar. Mais como morar, tem que falar para a pessoa, né? Ó, infelizmente... Não, sim. Vai ter que ser reconstruída do zero. Teve várias situações. Tem casas que foram completamente destruídas, tem casas que foram deslocadas. Então, estruturalmente, ela tá insegura, né? Então, e tem casas que não, teve a água, entrou a água, sujou, limpa e vai embora de novo. Não comprometeu a estrutura, nada. Então, tem de todos os tipos. Basicamente, as casas de madeira,
Essas foram as mais atingidas. E tem casas de alvenaria, de estrutura de concreto armado, por exemplo, que também apresentaram danos, mas esses danos não são devido à enchente. É mau uso, é mal manutenção também. Então, essa visão a gente também tem que ter. Sim. Se é por causa da enchente ou já tinha algum problema, né? Então, a gente consegue enxergar isso também. É fácil de a gente... Mas é bom para avisar a pessoa, né? Com certeza. E é falado isso no relatório, no laudo, a gente avisa isso também. Casa de madeira, que madeira tem problema de cupim, tem problema de insetos, né? Então, esse é um problema crônico. Será que já estava? Não. O problema dano ali assim foi outro, né? Então, a gente vê de tudo, né, de todos os tipos de danos que e nessa reação, Sim. né, nessa fala de vocês com essas pessoas, a casa realmente não tem mais condições de morar. Como é que esse diálogo, né, porque a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, isso, né, a pessoa quer morar ali ela nasceu, ali ela se criou, ali ela tem toda uma vizinhança, né, o contato. Como é que é isso, né, como é que é falar para a pessoa esse tipo de situação? Porque eu acredito, se fosse eu ia estar perguntando, e aí? Tá na cola de vocês perguntando, né? Não, mas acontece justamente isso. E quando a pessoa vê e sabe que... porque é visto, né? A gente consegue enxergar. Eles falam, pois aconteceu. Então, eles não ficam... Claro que ficam tristes, todo mundo. Claro. Até nós ficamos tristes ali na hora, né? Só que eles entendem. Não, ok, é para minha segurança. Eu não queria que acontecesse isso. Mas, cara, tá inseguro. Tu não pode ficar aqui. Então, o pessoal entende, mas fica triste, obviamente. Secretário, o governo, assim, diante disso, né? E o João Darzoni até está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que eu acrescento, né? Sim. Sobre os processos administrativos de vistoria, né? Se eles estão sendo controlados de que forma, né? E se é formato eletrônico e tal, como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Não, a gente está recebendo as planilhas, está montando por ruas, roteiros, né? E estamos, enfim, a coordenação, os voluntários fazem a vistoria, né, devolvem para a secretaria, né, os locais que foram feitos, vão receber os laudos, né, porque o laudo é um pouco mais trabalhado, né. No momento da vistoria se dá uma orientação para a família, né, no caso de ter problema, enfim, já orienta a não permanecer, enfim, corre risco. Depois o laudo é um documento mais trabalhado, né, de análise, passa, enfim, depois a gente vai devolver esse laudo para a pessoa, né, eletronicamente, tá? Nós temos o contato, vai ser pelo WhatsApp, tá? Então é uma coisa mais demorada, enfim, tá? Então é isso, tá? Com relação à devolução, né? Com relação à situação perda total, o que eu faço? Bom, temos que analisar, entende? Nós estamos solicitando, né, para o governo federal, apresentamos a proposta do Minha Casa Minha Vida Calamidades, para poder construir, né, reconstruir a casa desta família. Nós estamos aguardando vamos dizer, esse regramento, né? O governo tem feito uma série de lançamentos, né? Lançou o PIX do 5 e 100, né, que é um primeiro momento para poder dar uma ajuda para as famílias, para poder reconstituir o que tinha dentro de casa, enfim, né? E agora lançou um programa de aquisição de residências, né? Nós estamos ainda pleiteando a questão de um programa de recuperação de casas, né, e de aluguel social. Então, são ações, né? Foi a recuperação da infraestrutura, enfim, né? Faz 35 dias que aconteceu, né? Então, todas essas ações estão sendo desencadeadas e estão sendo um crescente, né? E a partir desses laudos vai embasar, né, os nossos pedidos para auxiliar na reconstrução e na recuperação. É isso. Eu tive um relato agora do rapaz que trabalha lá no prédio, né? Ele voltou hoje a trabalhar e ele mora na Vicentina. Ele falou telhado, que ele disse que ele tinha tronco de árvore, uma série de coisas, né? Isso também vocês devem ter já registrado, né? Que tem que daí o telhado, aí nesse caso sim, é por conta da enchente, né? Não, sim, tem várias situações. Tem casas térreas, por exemplo, onde a água chegou no teto, por exemplo. Tem muitas casas, aqui em São Leopoldo eu não cheguei a ver nenhuma, né? Não daquelas que eu não avaliei todas, né? Então eu avaliei algumas.
a estrutura do telhado, por ela estar bem estanque, ou seja, ela funcionar bem no dia de chuva, a água veio de baixo, levantou o telhado, levantou e deslocou o telhado. Eu vi muito isso, professor, porque como eu rodei dentro com barco, né, e era isso, né, subindo, era incrível, mas o telhado todo... Então, talvez uma parte do telhado ficou presa, então o telhado levantou e depois baixou. Então, estruturalmente, não vai cair, mas teve uma falha, teve uma desconexão da supraestrutura, que a gente chama. Então, eu tenho que unir de novo, tenho que fazer uma obra, eu tenho que fazer uma reforma. Estruturalmente não tem problema, não vai cair. Mas tem que consertar. Uma falha, entendeu? Tem que consertar e tudo mais. Professor, essas rachaduras, né, que a Bea até citou que ela começou a ver ontem, depois de limpar a casa, eu acho também é muito natural, e se via também quando a gente passava, aliás, ontem eu estive lá embaixo, lá, e ainda tem muitas casas aqui no São Miguel realmente destruídas, né? Essas rachaduras, assim, num olhar, assim, o que elas comprometem mais, assim? A pessoa precisa ficar em alerta em relação a isso. As rachaduras mostram que teve uma movimentação. Geralmente, fissura é movimentação. Aí pode ser térmica, hidroscópica, obviamente que térmica não foi, né? Sim. Alguma coisa aconteceu. Geralmente, as fissuras vão mostrar que tem uma movimentação. Pode ser que essa fissura é uma união entre reforma que foi feita. Então, a gente tem que olhar a casa como um todo. Tem muita casa que, eu comprei esse pedaço. Aí comecei a minha renda aumentou, eu precisei aumentar um pouquinho o espaço aqui, fiz uma ampliação. E eu não tive um cuidado de unir a velha com a nova. Ou fazer a gente chama na alvenaria, né, fazer o intertravamento dos blocos. Por que não tem? Porque tem uma parede, eu só... Foi na base do puxadinho. É isso aí. Então ali é uma fissura que vai acontecer. Pode ser que essa fissura seja retinha, porque a união ali foi feita sem nenhuma ligação. Pode ser que ele botou uma argamassa, né, um reboco, e não fez uma junta. A gente sempre fala, né, se tu tem ligação de dois materiais, tu tem que criar uma junta. Se tu não faz a junta, Deus faz, ele faz torta, ele não tem régua, né? Então, assim, tu pode fazer retinho ou não. Enfim, então, isso é uma preocupação? Não, movimentou, são duas estruturas separadas, movimentaram. Não tem tanto risco estrutural. Claro, depende da abertura, o quanto isso foi essa abertura aconteceu. Pode ser também fissuras em canto de esquadria. Bom, isso se mostra que é uma fissura que já existia, talvez ela só aumentou um pouco. Então, não posso generalizar, uma fissura não é nada, uma fissura é tudo. Tem que ver. Cada caso vai ser um caso. E outra pergunta que eu acho que é importante, porque a gente teve muitos prédios, né, que foram atingidos e ficaram, né, a gente teve aí quase a maioria, mais de 20 dias, né, com água, né, principalmente na parte de baixo. Esses prédios, assim, como é que é esse olhar de vocês, da Sônia? O dela foi né, que mora aqui na Independência, mas ficou um bom tempo debaixo d'água, né? Esse olhar para prédios, toda a parte, né? da entrada. Tem duas preocupações que a gente fala com a água em edificações. Existe a pressão hidrostática e a hidrodinâmica. A hidrostática é aquela água que vai ficar e ela não tem movimentação, tá? Que eu acho que aqui no centro, até nos bairros afetados, praticamente todos foram hidrostática, não foi hidrodinâmica. Hidrodinâmica foi aonde? Taquari, na Feliz, em São Sebastião do Caí, teve muita casa arrancada. Onde a água vem lavando. E vai arrastando. Entende? Então, tu tem uma pressão hidrostática na casa. Legal. Se tiver uma pressão hidrodinâmica, quer dizer que não é tão ruim? Não, se for só de um lado, é ruim. Como assim um lado? Eu tenho uma parede e a água subiu aqui e ela começou a empurrar. Eu não tenho água do outro lado ainda. Se eu tiver água dos dois lados, a pressão é igual. A parede está lá, está tranquila. A única coisa que ela vai ter movimentação, porque é movimentação hidrodinâmica, hidroscópica. O material absorve água e ele aumenta de volume. Então, toda aquela parede está aumentando de volume. Quanto maior a parede, mais vai ser a deformação dela. Então, pode ser fissuras também por movimentação hidroscópica. E ainda tem, porque está úmido ainda. Até hoje, tá muitas casas aí que ficaram 20 dias debaixo d'água. No mínimo, né? No mínimo. Então, a absorção de água, a água ficou incorporada no material muito tempo. Então, ela está inchada ainda. Ela vai secar, talvez vai aparecer fissuras mais tarde ainda.
entende? Então... A Bea faz uma pergunta que ela, se quando as estruturas não são separadas, eu acho que era em relação ao que o senhor estava falando, que vai aumentando, eu não entendi, Bea, direito como é que é essa tua pergunta sobre as estruturas não são separadas. Não, quando não tem esse que tu ela- citou puxadinho, no caso, né? Então, Não é o caso. se a edificação é toda a ela original solidarizada, não tem nenhuma separação lá, e tiver fissuras, bom, teve uma movimentação. A gente tem que entender como essa movimentação aconteceu. É muito comum, casas é fundação rasa. Um radier, que talvez não é tanto, né? A gente não vai ver tanto, mas a gente vai ver basicamente um alicerce, é uma viga de fundação sobre o solo. Então, o solo, ele ficou encharcado. O solo, ele também aumentou de volume. A água penetra no solo e também aumenta de volume, só que ele perde resistência. Então, ele desce em um ponto e no outro não, por exemplo. Entende? Aí começa a abrir uma fissura. Aonde está essa fissura? Como é o comportamento dessa fissura? É isso que a gente faz nas inspeções. A gente tem que entender, tem fissura? Quando a gente chega na casa, a gente veio aqui para dar uma olhada, tu notou uma fissura diferente que não tinha antes? Notei, aqui tinha uma. Tá, a gente vai lá olhar e entender como foi a movimentação. Porque teve uma movimentação, a gente já sabe, tá lá. A fissura indica isso. Agora, como foi a movimentação? Aí tu vai nos pontos e verifica. Não, tá estável, teve movimentação, sim, mas ela tá estável. Ou não, essa movimentação colapsou a estrutura, ela tá grave. Tu tem que fazer um reparo aqui. E a gente tem as classificações de risco, né, dentro da edificação, que a gente bota por cores, né? Então, no mapa, né, que a gente tem da cidade, cada inspeção se gera um PIN com uma cor, né? E essa cor indica a situação da edificação. Isso. Desde destruída, a gente foi atingida e ela é irreparável. Atingida e irreparável na verdade, dá para reparar tudo na construção civil. O problema é quanto vale a pena reparar. Esse é o ponto. Então, a gente identifica isso. Foi atingida e ela é irreparável. É a questão, não vale a pena reparar. É mais fácil reconstruir do que reparar. Professor, o senhor falou uma coisa aqui que eu achei importante. O senhor disse que pode ser que surja depois. Tá, essas 268 que vocês fizeram, Sim, vistorias, 268. Aí a gente está com essa instabilidade no tempo, ainda tem chuva, tem umidade. Aí hoje vocês fizeram, digamos, não vou usar a Bea como exemplo. Lá na casa da Bea vocês fizeram, apareceu isso e tal. Tudo bem, vamos ver o que é. Só que daqui a um mês, quando tiver mais seco, vai aparecer outra coisa. Como é que faz? Daí a pessoa... Geralmente não é isso. Geralmente é abrir uma fissura por causa de uma deformação... Desse evento que tivemos. Isso, entende? E aí ela pode aumentar um pouco aquela fissura. Né? Mas aí isso vocês já diagnosticaram? Sim. Tá, isso que eu queria saber, até para a pessoa ficar mais tranquila. Já passa até para a pessoa que vai, pode abrir um pouquinho mais ainda, porque quando secar... Quando secar. Mas isso vai acontecer quando? Olha, eu acho que não vai ser tão cedo. Tomara, né? A secretaria é importante também, aqui o doutor João Derzoni está lembrando, e acho isso, né? A gente tem áreas, já conversamos aqui ao longo dos anos, que existe a Berlinda, e agora com mais ênfase, essa história das pessoas morarem em locais, por exemplo, São Geraldo, Camélias, são locais que quando passa de 5 e 10 no nosso Rio, essas casas são as primeiras a ser invadidas. Como é que é o estudo, né? Como é que a secretaria hoje se mexe em relação a isso? Essas pessoas que moram nessas áreas de inundações. Essa é uma discussão um pouco mais ampla, tá? Por quê? Porque São Geraldo e Camélias são regiões que não são protegidas pelo sistema de DIC, né? No projeto que está sendo conduzido agora de revisão do DIC, né? Da proteção da cidade, da modernização das casas de bomba, né, que vai ter que ser da região metropolitana como um todo, né? Sim, vai ter que ser a bacia, pensado na bacia como um todo. Pensado na bacia como um todo, com certeza esses dois pontos estarão no debate, na definição, né? Ou se protege, né? Ou as pessoas efetivamente, né, vão ter que sair, né? Então, na verdade... E se proteger ali seria um DIC? É isso, aí o sistema de proteção... Aí quem vai estudar é que vai definir isso, né? A prefeitura, né, já reuniu com Unicinos, já reuniu com o IPH, né, já foi apresentado para o governo federal,
né, um pedido, né, para fazer todo esse estudo, para fazer toda essa revisão, e a partir daí que vai se ter as diretrizes. Aquela pesquisa com o pessoal da URGS, né? Não sei se é a pesquisa, mas é um estudo. É um estudo que eles estão começando a fazer, inclusive com a Unicinos envolvida. Eu estou envolvido nessa. Eu estou envolvido nessa demanda. Na verdade, a gente vai estar analisando e verificando a estabilidade do DIC. O DIC teve transbordamento. Então, não se projeta um DIC para isso. Se projeta o DIC para não ter, para proteger. Para não ter. Ou foi o que fez até então, né, professor? E ainda por cima, o DIC se projeta para uma pressão de um lado, não dos dois lados. O DIC estava com água nos dois lados. No momento que ele transborda, tem água nos dois lados. Então, a pressão... ele foi estressado ao máximo. Qual é a condição dele agora? Não sei. A gente tem que analisar. Então, só em São Leopoldo é 6,5 km de DIC. E DIC é a solução para cidades? Para a cidade, sim. Mas e para a próxima? Abaixo. Para outra cidade. Tu está canalizando toda essa água que está ali, tu está canalizando, tu vai aumentar a velocidade da água, tu vai aumentar a vazão. Então, e isso mostra, professor, é só um recorde, que nós chegamos a mais de 8 metros e nós estávamos na sexta-feira 2,21. Isso aí. Ou seja, olha como ele baixa muito rápido, né? A gente tem que pensar na região hidrológica, toda a região, desde... A bacia toda? Toda a bacia. Porque senão a gente resolve o problema de São Leopoldo e vai impactar Esteio, Canoas, Porto Alegre e assim por diante. Então a gente tem que pensar na bacia como um todo. O Ricardo faz uma pergunta aqui. Bom dia. Faz sentido reconstruir casas em locais de alto risco? Alguém garante que o próximo evento não seja maior ainda? Alto risco. O alto risco, na verdade, as casas, a região de São Leopoldo que foi inundada é uma região teoricamente protegida, né? O que nós precisamos é estudar esse sistema para evitar que ele não colapse como aconteceu agora, né? Depois de 83 anos, né, os parâmetros da enchente de 41, que foi o que projetou, né, o sistema de proteção de São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, né, ele colapsou. Nós precisamos fazer essa reflexão, né, com o modelo de desenvolvimento que nós temos, né, e ao mesmo tempo tem sistemas em outros lugares que funcionam e não colapsam, né. Então nós temos que colocar esse nosso sistema, adequar ele para que ele não venha a colapsar no futuro, né? Teoricamente, a região é protegida. Sim, nós defendemos que nós vamos reconstruir onde as pessoas estão, modernizando o sistema de proteção para que se evite, né, no futuro uma situação como a gente teve agora em maio, né? Então, nós estamos reivindicando reconstruir, né, as casas nos lugares onde estão, os lugares regulares, né? Regulares, né? Regulares, não, lugares, claro, lugares regulares ou passível de regularização, né? Na cidade formal, nós temos que reconstruir a cidade, reconstruir a vida, porque as pessoas moram lá e estão lá, né? Acho que é importante esse questionamento. Bom, mas como é que o principal aqui, o central vamos reavaliar o sistema para que ele seja quase infalível, né, para que ele tenha condições de atender um próximo evento. Que tamanho vai ter esse próximo evento? Bom, precisamos estudar isso. Se a gente continuar desmatando, continuar não tratando as nascentes lá em cima, né, ou fazendo reservação, enfim, toda uma série de coisas, talvez a situação se agrave. Agora a gente pode reverter, né? Então, né, reverter a expectativa. Então, isso, né, não é uma ação, não é uma única ação que vai decidir, né? É uma mudança de conceito, né? É uma mudança de conceito, com certeza. De ocupação do território urbano, né? A gente tem que mudar esse conceito. E não é tarefa de apenas uma pessoa, de um poder, é da sociedade. E aí eu queria dizer só sobre a questão das vistorias e dos pedidos das casas, tá? Sim. Então, assim, nós estamos num mutirão, né? E a demanda é bem maior do que a capacidade instalada da sociedade como um todo, né? Seja dos voluntários, seja mesmo de profissionais para fazer secretaria, né? Da secretaria, da prefeitura, de todos que estão ajudando, né? Então a gente queria dizer o seguinte, ó, quem tem imóvel financiado e que que alagou, chame o seguro, acione o banco, vai nos tirar uma vistoria a menos, né, professor Roberto?
E não é nem questão possível. de tirar, né? Vai dar mais agilidade para a própria pessoa. Até porque ela vai Porque é um precisar do direito recurso dela. e tal. Isso, É um direito dela. Ela tem que chamar, entendeu? Então, já faça isso, né? Eu acionei, porque eu Então, moro... quem tem seguro, gente, Isso, gente. já vai Financiamento, direto. tu vai tem o direto. seguro. Não perde tempo, né? Até porque a gente está falando de Tem restabelecer o mínimo, né, possível da sua São Leopoldo, o prefeito Vanazzi conquistou vários loteamentos e condomínios do Minha Casa Minha Vida, né? Muitas obras foram construídas aqui de habitação popular. Então, a gente está solicitando para a Caixa, né? Acionando para a Caixa diretamente essa vistoria também, né? Nestes empreendimentos, tá? Eu até quero fazer É importante porque vai nos também desafogar aqui até um pouco o título nosso trabalho. de colaboração, né? Eu moro ali na Independência, na primeira quadra, moro no 6º andar, o meu prédio a gente não pôde ficar lá, porque alagou todo ele embaixo, não tinha como ficar, e eu tenho o seguro. E eu nem pensei, porque o que eu pensei? Residencial, eu moro no 6º andar, meu apartamento eu só não consegui acessar. Só que eu recebi uma mensagem da Caixa, tá? E até fiquei meio assim, será que é ou não é fake? Sim, Daí chamei a minha sim. gerente, ela disse, não, Sônia. Aí eles me orientaram, eu preenchi um cadastro, passei todas as informações deixando bem claro, eu moro no 6º andar, assim, e na semana passada teve a vistoria online, inclusive, eles estão fazendo online, que eu acho que é para agilizar, e eu precisei mostrar a entrada do prédio, a rua, e aí todo o questionamento, por exemplo, a questão elétrica, né, que quando eu voltei, daí começou a queimar a lâmpada, tudo, é a questão da parte. Mas por isso que é importante as pessoas que têm financiamento, isso que o senhor falou de uma casa, eu no prédio, eles foram fazer. O que vai dar, eu não sei, mas eles foram lá para fazer. E não é só Caixa Econômica Federal. Não, eu no caso... Qualquer banco, qualquer imóvel financiado, os bancos, eles têm embutido isso. Sim, já está no contrato. O pessoal aqui é uma situação que o pessoal naquela se rompeu ou se não rompeu, Tico, né? Sempre tem essa já transbordamento ou rompimento. Já foi falado, né, várias vezes, mas enfim, a gente respeita também essa situação que o pessoal coloca. Mas eu queria perguntar ao professor assim, o clima, né? A gente precisa estar atento ao clima, e a gente está falando de construção, reconstrução, né? O que vem vindo, né, diante disso, né, uma construção mais segura em relação ao que a gente está vivendo, né? Foi agora esse final de semana que teve aquele, poxa, agora me fugiu o nome da cidade lá, que a cidade foi consumida Cruzeiro pelo... do Sul? Não foi Cruzeiro. Que deu agora aquele evento, já vou lembrar, foi que parece um furacão passou pela cidade. São Luís Gonzaga. Isso, São Luís Gonzaga, né? Ou seja, são situações que a gente jamais imaginou que ocorreria aqui. Quem mora fora já tem essa expertise, os americanos, os japoneses, chineses, enfim, aquela região. O que vem por aí? O que a gente pode construir diante, né, dessa... Porque, assim, madeira é uma coisa que a gente já viu que compromete muito, até por causa do clima. O que vem por aí na construção civil que a gente pode... Tá aí o material importante. Eu acho importante, bem rápido, o professor falou que faz parte do estudo, né, que estão vendo como é que vocês estão vendo, acho que entra nessa... Tá, vamos lá, do DIC primeiro. Tá aqui, pessoal. Tá aqui. Do DIC, o DIC teve rompimento. Sim, teve rompimento. Ó, Beia, tá aí, o professor falando. E teve transbordamento. Só que o DIC é uma construção, é muito antiga, eu não me lembro o ano, eu sei que é projeto alemão, foi construído pela União, e sempre quando a gente constrói na engenharia, a gente precisa ter informação de dados. Dados do quê? Que carga? Por exemplo, se eu pensar nessa laje que a gente está agora aqui, ela foi projetada para uma coisa. Para quê? Para uma carga específica, para aquele uso. Se eu aumentar a carga, está inseguro. Então, a mesma coisa para o DIC. O DIC foi projetado para um nível de água X. Superou esse nível de água. E nunca tinha superado. Pois então, é, assim, isso que as pessoas dizem. Os hidrólogos falam assim, nós sempre calculamos ponte DIC para um TR, um tempo de recorrência. Tá? Ou seja, o tempo de recorrência é um evento que pode acontecer, que pode superar aquela meta que eu estipulei de carga, no caso, nível de água no DIC, num período recorrente de 10 mil anos. DIC, represa, 10 mil anos. Vai acontecer, eu estou dando uma probabilidade, vai acontecer uma vez em cada 10 anos.
A probabilidade é de uma vez 10 só mil em anos. 10 mil anos. 10 mil, gente. Então, a gente supera muito a cota que se tinha. Se passou isso. Agora tem que se refazer. Bom, a barragem em 14 de julho rompeu. Passou o tempo recorrente de 10 mil anos. Entende? Para a ponte é 100 anos que a gente bota o tempo de recorrência, um pouquinho menor. Tem que recalcular tudo. Eu acho que é isso que o IPH... Eu não sei o que o IPH vai fazer, né? O pessoal da URGS é do IPH. Mas eu acho que eles vão fazer isso. Eles vão remodelar para verificar. Vai passar de novo daqui a 10 mil anos com essa altura que nós temos aqui do DIC. Tem que aumentar. Nós vamos ver como está o DIC hoje. Qual é a situação dele hoje? Estabilidade dele. Aquele que foi rompido, eu sei, foi rompido. Mas Ele transbordou e depois foi a erosão que rompeu? Sim, a pressão, né? Justamente é isso. Ele transbordou, né? Ele tem o DIC, tem vídeos, né, dele transbordando todo, Sim, né? nós E aonde ele foi e aí onde ele conseguiu mais força, né? Ele foi erodindo, né? E foi abrindo espaços maiores, como deu em 2 pontos próximos às casas de bomba, tá? Então, isso que aconteceu na verdade, ele abriu e aí depois ele foi abrindo a erosão nos buracos e aí deu 2 partes maiores, né? E aí, por isso que tem essa questão, transbordou sim, e depois ele foi erodindo o dique e aí abrindo espaços maiores. É isso que aconteceu na verdade, né? Pelas imagens que se tem. A gente mostrou aqui outro dia, né, também. A Emília está mandando um abraço, entrevista excelente, muito esclarecedora. A Emília de Oliveira é engenheira também, né? Eu acho que sim, tá junto fazendo. Mas assim, ó, eu não estou com procuração para defender ninguém, mas isso eu entendo que as pessoas fiquem seguras. Então, essa questão do que o professor está dizendo, 10 mil anos, 100 anos, é uma nova realidade. Sim. Não, é nova. E isso, os especialistas estão vendo já a questão de revisar todos os cálculos de todas as infraestruturas que a gente tem hoje também, entendeu? Porque todas elas foram afetadas. Bom, na minha cidade teve ponte que foi levada. Feliz? Então, assim, como pode uma ponte ser levada? Bom, levou porque subiu a água passou a ponte, né? Então, ela chegou na cota da ponte e simplesmente levou. Então, a gente tem que revisar esses cálculos também. Aqui, professora, eu fui buscar uma imagem aqui para o pessoal, né, que eu acho... É a imagem que a gente tem, né? Ali é na João Correia, né? Na João Correia, ali, quando ele abre, ele começa abrindo aqui do lado, né, onde a casa de bombas, e ali à direita já a imagem, ele aberto já, que começa... o pessoal isso entender. É uma coisa muito curiosa, que a gente... A imagem anterior, que ele começa a passar em cima... Tem lá do Cerquinha. Eu só fui... Tem. Eu só fui até a casa de bombas lá da divisa Novo Hamburgo. É ali onde ele vai mostrar. Essa aqui, ó. Sim, essa é uma... Essa aí é lá no na Cerquinha. Campina, né, gente? Ele começa a passar por cima ali, né? E ele tem uma coisa que o Jéssica falou outro dia, ele transborda aqui, daí depois tem uns metros que ele não transborda e vai voltar a transbordar lá na ponta, né? Aí eu não... Não, é só para dizer como é. Isso aqui é um muro de contenção, não é um dique propriamente dito. Ele é duplo? Está canalizado aqui dentro, está por dentro, isso aí está por... Vou pedir para chegar mais próximo, secretário. Chegar mais próximo do microfone aí, só para isso. Só para... Desculpe. Porque o dique, ele é todo construído em argila, tá? Ele tem bermas, no caso, que a gente chama, né? Então tem níveis de compactação que ele tem. Aqui, professor, ele é onde foi, né, rompida, onde rompeu, enfim, aqui, né, aqui essa já é em secadeira. E aqui é o que o senhor falou, né, a água dos dois lados, né, ele sofreu uma pressão fortíssima. Essa aqui é na divisa de Novo Hamburgo, né? Não, aqui é na João Correia. Isso. Essa eu não cheguei a visitar. Mas uma coisa que é interessante, que a gente vai analisar isso também, é que o rompimento sempre foi ao lado das casas de bombas. Sim, perfeito. Lá também em Novo Hamburgo também. Não faz muito sentido, é a vibração dos motores da casa de bomba, não, porque são fundações totalmente separadas. Mas é curioso. Então a gente vai fazer um estudo maior em relação a isso também, porque a gente vai fazer a avaliação dos diques e também das casas de bombas, né, em termos de as bombas que estão instaladas são suficientes,
A parte elétrica, como é que eu posso melhorar isso para que, se acontecer de novo, não pare as casas de bombas, né? Enfim, a gente vai fazer essa análise como aliás, até o professor lembrou bem, a gente falou ao longo dos programas, e a gente vai repetir muito isso, né? Nossas bombas são bombas antigas, não são bombas, né, que o motor fique dentro da água, diferente que essas anfíbias que estão ali, é bom lembrar que elas estão ali no João Correia, elas estão lá na Santo Afonso lá também, porque pertencem a Novo Hamburgo, são bombas anfíbias de água, e existe já um projeto, segundo o Alexandre da Igra, na mão do prefeito Vanazzi, para remontar todas as nossas casas de bombas, que é isso, né? Foi feito naquela época, deu certo, agora já não deu mais. O Alexandre diz uma coisa, não seria da engenharia começar a pensar em rever cálculos para construções de pontes, casas e edificações? Eu acho que isso que o senhor está falando, né, professor? E até teve desculpe, o nome do colega... Palinha. Ele comentou o que aconteceu em São Luís Gonzaga, né? Isso. Bom, uma microexplosão, olha o termo, né? Eu nunca imaginei que teríamos... Downburst, a gente chama disso também, né? É uma microexplosão. Bom, o professor Assir, que é o nosso querido Senhor dos Ventos, a gente chama ele de Senhor dos Ventos é ótimo. Porque ele é o professor que trabalha no laboratório de aerodinâmica das construções na URGS, né? Que é um dos únicos laboratórios do Brasil que tem um túnel de vento, onde a gente consegue avaliar qual é a pressão de vento que as edificações vão ter realmente, em função do relevo e tudo mais. Então, tudo que vocês imaginam assim de construções, grandes construções do Brasil, passam por eles ali, para fazer a avaliação de qual é a pressão de vento que vai ter. E na revisão da norma de vento 6123, né, a NBR 6123 é a norma que fala de ventos. Ele comentou, o Brasil, nós temos isopletas, que a gente chama, né? Isopletas são assim, são regiões onde a velocidade do vento predominante é essa. E a partir disso que um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta projetam uma edificação. Essa pressão de vento que vai ter, então vou projetar para isso. E ele falou assim, não é mais assim. Está acontecendo microexplosões em várias regiões. Onde é que vai acontecer? Não tem como prever. Então, assim, é o Rio Grande do Sul está acontecendo. Já aconteceu quantas? Então, aqui é uma região que tem que prever isso. Nós temos que fazer o quê? Projetar para aquela microexplosão, quando acontecer, tem que resistir. É essa que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer. Mas na revisão da norma, ele foi voto vencido, né? Não foi para frente. Continuou tudo igual. Ou seja, a gente projeta aqui, ainda nós, no Rio Grande do Sul, nós temos as maiores pressões de vento do Brasil. Aqui... Se fala, né, que vem ali da Argentina, de coisa que vem... Não... na verdade, dali não vem o vento, vem a frente fria. Sim. Que é a frente quente do centro do Brasil, se formam as condições para formar os downbursts, várias... Aí eu não sou meteorologista, né, o meteorologista que sabe dessas coisas, eu só sei que dá um estouro, né, vem velocidade de vento muito grande, canalizado, basicamente. E aí existem aquele vento que vem de cima para baixo, ele bate no chão e se espalha, ou ele vem inclinado. Né? Quando ele vem inclinado, ele faz um rasgo mais arrastão, assim, em uma direção só. Sim. E quando ele vem de baixo para cima, ele é radial. Foi o que aconteceu em São Luís Gonzaga, mais ou menos. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que aconteceu isso lá, eu não vi nada de reportagem, nada, não sei qual foi a destruição. Mas ele pode vir reto, né? Ou ele vir canalizado. Então, gente, o homem não domina a natureza, tá? Enfim, precisamos repensar o nosso processo de desenvolvimento. A nossa responsabilidade como humanos, como ocupantes da terra. O secretário, o plano diretor, né? Também falamos sobre isso, eu não me lembro quem esteve aqui e disse de pensar uma cidade um pouco mais vertical. Né, principalmente nessas áreas onde são cotas de inundações, a gente reforça ali na São Geraldo, Camélias e tal. Sim. No plano diretor, o que pensa assim, Neto? Porque agora é aquilo tudo, né? Vocês estão fazendo vistoria, mas ao mesmo tempo já estão pensando ali no futuro, porque né, o tempo está... Eu não tenho domínio do plano diretor, tá? Mas sobre a questão de construções verticais. As pessoas, essas regiões que são prédios, viu, gente? Só para situar prédios, né? Só prédios, pessoal... né? Verticalizados, isso, né? Essas regiões que nós estamos, a região do Santos Dumont, a região da Campina, né? A região da Vicentina, da Vicentina, da São Miguel, são regiões onde essa população ela tem
a cultura de ser horizontal, de ser casa, né, horizontal, né? Então, aí assim, aí precisa propor, enfim, umas edificações, mas a grande maioria, com certeza, se tu vai perguntar para elas de que forma elas querem morar, elas vão querer morar em casa. Mas é cultura, né? A gente está falando de uma mudança de cultura, né? Mas aí até pode ser, vamos dizer assim, né? Mas primeiro, quem tem que definir do jeito que gosta ou que gostaria de morar e que tem esse hábito, né? Tem essa cultura, tem que ser a família que vai ter que decidir se ela, se for convidada, por exemplo, para ir para um apartamento, se ela vai querer ou vai querer trocar pela casa, né? Então, a primeira questão do nosso ponto de vista da habitação é a pessoa tem que poder escolher, né? Qual é o tipo de situação de habitação que ela gostaria de ter para si, né? Acho que isso, até complementando só, desculpa interromper. Não, por favor. Acho que isso é uma questão muito mais assim, das cidades que sempre vão estar sendo invadidas pela água. Por exemplo, Mussum. Aquelas regiões ali que... Tu tem que verticalizar, porque tem regiões que, se tu fizer, tu vai receber água de novo. Então... já diferente aqui de São Leopoldo. Mas é isso, né, professor? As pessoas vão precisar entender, claro, talvez não seja São Leopoldo, mas as pessoas vão precisar, culturalmente, talvez até mudar. Eu preciso... Eu acho que foi o ministro das cidades, o Jader que falou em agrovilas, para aquela região lá, acho que é Cruzeiro do Sul, e aquela outra que alagou totalmente, daí ele ensina. Eu lembro que ele falou assim, as pessoas vão poder trabalhar, o agricultor vai poder cultivar lá, mas morar, não, tem que sair dessa proximidade. Para que a gente não se perca muito, né, e lembrando, tem vários questionamentos aí, depois a gente vai ver, a vistoria, então tem 2.000, voltando, mas esse assunto aqui vai render muito, acho que vocês vão ter que voltar. Atualizado hoje de manhã, às 7h30 da manhã, 2.546 solicitações. Tá? Nós conseguimos fazer até o momento em torno de 10%. Estamos buscando mais gente para se agregar, né? Estamos buscando outros atores, enfim, para poder acelerar. Vai demorar um pouco mais do que a gente imaginava, né? E estamos trabalhando para reduzir o tempo, né? Isso. Mas a gente vai ter que pedir paciência. Eu coloquei, eu mandei o link para a Béia ali. Não vai ser o tempo como a gente conseguia fazer nas outras vezes, que a demanda... Foram 35 casos. Em 10 dias nós fazíamos todas as vistorias, enfim, e já dava retorno e orientação para as famílias, né? Até porque tem casa que não dá nem para chegar, né, secretária? As casas... Ainda não, exatamente. Tomadas pelos entulhos domiciliares, digamos assim. Também, a prefeitura tem feito, né, vamos dizer assim, um esforço, trabalhando em 3 turnos, né, para buscar limpar a cidade, né? Acho que já está conseguindo demonstrar isso, né? Mas também, né? Aquele volume de resíduo, né? Das histórias das pessoas que estão indo para a rua, né? E toda a movimentação é muito né, material para ser removido e para ser deslocado. Professor... Lembrando que ontem, né, eu fui no São Miguel ontem, até fiz fotos, publicamos, né, o pessoal estava ali com chuva trabalhando, né? E lá na Brasa eu acompanhei... Muita gente reclama, né, e não chegou ainda aqui e tal, mas assim, eu vi. Por dever de ofício, que eu tenho que estar informado. Eu acompanhei, foram vários vídeos ao longo do dia da Rádio Prefeitura, do Vlad, mesmo com chuva, o prefeito, com o secretário. Lá na Brás, teve um momento, eu até usei uma foto, eram 5 máquinas, 5 carregadeiras. É retro, sei lá. Professor, o senhor fez também lá em Taquari, né? O senhor fez a vistoria? A gente fez Taquari e Mussum. Eu participei mais de Mussum, né, da cidade de Mussum, que também foi praticamente... acho que 20% só dela que não foi afetada. Na última, né? Não agora. Agora não, foi mais ainda. Né? Agora mais. E aí nós estamos falando das casas arrastadas, né? Que saíram... Aqui a água subiu e tomou conta das casas. Lá, eu estou participando muito mais também... a gente deu início aqui junto com os meus colegas aqui da Unicinos também, que são membros da Alcompat também, né? Onde basicamente muitos dos que estão participando são da Unicinos, né? Então, e não é porque é Unicinos, né? Fevale, pessoal da Fevale que está escutando, vem aqui, vamos ajudar. Isso. Né? Não é uma entidade ou outra, é realmente ajudar.
E lá em Mussum, a gente teve um problema muito de casas foram totalmente levadas, destruídas. Em São Sebastião do Caí, onde eu estou atuando mais também lá também teve muita casa destruída. Então, tem regiões onde a água subiu e fez a mesma estrago que fez aqui. O professor, não é a nossa pauta, né? Mas a senhora até lembrou na última vez que a gente viu, e hoje de manhã, quando eu fui publicar a matéria, lembrei, né? O Caí ali, o pessoal precisa resolver ali, né? Porque eu trabalho em jornalismo desde 94 aqui. Bom, o Castor, nosso ex-colega, era... Mas o pessoal lá, os moradores lá, eles falam assim, ó, a gente está acostumado com água nos pés. Eu tô acostumado com água nos pés. Todo ano a gente sabe que vem. Mas a água tá pegando no pescoço. Agora foi diferente. Esse ano, ele falou assim, esse ano não foi demais. Foi assim, ó, também invadiu casas no centro, entende? Então, assim, ó, foi muito grande. Foi muito grande o desastre lá. Só que São Sebastião do Caí já fez isso, já criou um loteamento onde não pega água, para transferir todo esse pessoal para lá. O pessoal volta. Esse é um... Então, assim, é mudança de culturas. Como é que vai mudar? Eu não faço ideia. Isso é psicologia, não é engenharia. Não é, exatamente. Eu não sei fazer isso. Professor, o senhor falou, tá nesse grupo de estudo aí, alguém falou da Holanda também. Eu já vi outros movimentos. Estão buscando a Holanda, lá teve Nova Orleans, né? A Katrina. Estão vendo algum tipo de estudo, algum modelo que foi feito em outros lugares do mundo a respeito disso? Eu não, eu estou só avaliando o caso agora. Nesse momento, essa é a minha preocação, e olha que eu não vou dar conta. Não vai dar conta. Bastante, né? Deve ser só isso, professor. Eu não estou indo para essas questões assim, do que os outros países, os outros estados... O senhor está falando... São novas etapas. O senhor está falando do quintal da casa mesmo daqui. É isso aí. Mas tem colegas nossos, né, que certamente já estão pesquisando isso, estão levando. Então, assim, cada um faz o seu, que a gente vai conseguir junto e para frente. Porque ainda a gente precisa, né, gente? Estamos vivendo ainda momentos. E outra coisa, o trauma, né? Porque, assim, eu tenho certeza que o pessoal que foi atingido esse final de semana não dormiu, né? O pessoal fica muito... Eu, sexta-feira de noite, já estava inquieto. O pessoal fica muito assustado, né? E aí é preciso, né, o poder público mostrar, de uma certa forma, através das obras, segurança, para a população entender, opa, está seguro. Para mim, pelo menos, fica um pouco. Eu acho que começa por aí, né? Com certeza. Tanto é que São Leopoldo, tão logo o tempo permitiu, acho que 1 ou 2 dias depois, já estava, por exemplo, reconstituindo os DIC, que foi fundamental, né, para dar segurança e trazer, né, vamos dizer assim, certeza de que estava sendo cuidado, né, o sistema de proteção. Então é muito importante isso. E eu queria colocar aqui uma questão das fake news, né? É uma, puxa vida, é uma praga, é uma chaga. Brincar com o sentimento das pessoas, com o medo das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado algumas coisas. Eu acho que as pessoas têm opinião, enfim, mas alertar, fazer informações ou dar relatos, né, que não são verdadeiros, né? Às vezes né, é muito perigoso, né? Então tu tem que trabalhar todo com o sentimento de uma população. A gente sempre pede, sigam os órgãos oficiais, sabe? E a Belinda? Também. Quem pega orientações da Defesa Civil, sim, dos corpos de bombeiro, das áreas de segurança, da prefeitura, né? Todos eles, né, têm a responsabilidade, sim, de fornecer uma informação correta, né? E para aquele momento. Então, por favor, né, cuidem com relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque ainda mais que as pessoas estão muito fragilizadas, né? E tu vai fazer uma situação dessas, esse final de semana, por exemplo, foi terrível, né? Aconteceu várias gente distribuindo material, né? Antigos, enfim. Muitas vezes não é daqui. Exatamente. E que não traz nenhum conforto para as pessoas, bem apavora, né? Não sei quais são as intenções, mas tem que só lastimar isso. Eu acho que mudança de cultura passa pela questão de revisar o nosso modelo de desenvolvimento. Ele tem que estar casado com a natureza, né? E, ao mesmo tempo, o nosso conceito também de falar a verdade, um pouquinho mais de empatia, né, com o próximo que foi lá e que teve
né, perdeu muito nessa enchente e, de novo, né, fake news assustando as pessoas. Por isso que a gente, ontem de manhã cedo, a gente foi mostrar ali para trazer dados, né, oficiais, e o secretário lembrou, e a gente sempre faz isso, né, a gente busca dados oficiais, mesmo que a pessoa diz, não, mas eu ouvi, não, quando a gente faz matérias, né, Sônia, a gente posta na Berlinda, situações oficiais, e por isso que a gente convida pessoas como vocês para trazer informações de quem vive, de quem sabe, né, do que está falando. Várias vezes vocês pontuaram, não, isso não é minha área e tal, eu vou até aqui e até Exatamente. e é o que a gente faz, né, Sônia? Eu já, na sexta-feira, conversando com o secretário, daí eu falando sobre as vistorias, e aí eu fui falar do cadastramento de imóveis, né, que quem tem imóvel para vender para a Caixa tem que cadastrar, daí o secretário disse, Sônia, não, mas isso eu não vou falar, porque não é da minha competência. Então, nós sabemos, não é com ele que eu vou puxar um assunto para gerar dúvida para as pessoas. Então, para esse assunto, eu tenho que buscar outra pessoa, que nem diz o professor aqui. Eu estou cuidando das casas agora, então não me vem com as histórias da Holanda, que isso não é comigo. Vamos devagar. Só lembrando, né, 3,33, a última atualização ali do nosso Sinus, né, 81 centímetros acima, lembrando, né, é 2,50 metros, ali a nossa, o nível normal, né, e 5,10 a nossa cota de inundação. Então, ali a gente está 3,33, só para as pessoas, de certa forma, ficarem tranquilas nesse sentido, que ainda a gente está longe da nossa, né, de chegar na cota de inundação, e a chuva parou, né, a chuva está descendo essa água, mas acredito que não seja tanto assim. Secretário Municipal de Habitação, Álvaro Luiz Pedrotti, obrigado, viu, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença aqui na Berlinda. Obrigado, Sônia, obrigado, Palinha, a gente agradece a oportunidade, queria aqui deixar o agradecimento, né, público aqui ao Compass, né, todos os profissionais, todos os voluntários que têm se engajado, enfim, né, não têm medido esforços. Foi o sábado anterior, foi este sábado, estamos programando vários sábados. Aproveito para convidar também profissionais que queiram se juntar, independente de quem seja. Tem sempre um líder de grupo, enfim, que acompanha. não tem experiência na área, se não tem problema, vai lá, vai adquirir uma experiência, de repente até gosta, vai se inscrever num pós, num mestrado. Isso. Enfim, adquirir. Né? É uma área, exatamente, é uma área bem interessante. Então, de público, agradecer, né, a pronta disposição desses profissionais, enfim, que estão fazendo esse trabalho voluntário. Tanta gente fez trabalho voluntário logo no resgate das pessoas, cuidando de abrigo, né? E agora nós temos mais essa tarefa urgente aí de poder avaliar as casas, né? Que é uma quantidade enorme de serviço, enfim, que extrapolou completamente, e aí precisa da sociedade organizada para ajudar nesse momento. Só lembrando, eu quero me despedir do professor aqui, só lembrando, né, 1.543 desabrigados, e essa atualização de sexta-feira, conversei com a secretária de Assistência Social, a Márcia Martins, 1.543 pessoas ainda em abrigos, né, nos 23 abrigos, mas a gente chegou, ela me passou ali, a gente chegou a quase 20 mil pessoas, né, fora de casa, em 130 alojamentos, né, que é mantido pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo, então achei importante também passar essa informação. Professor Roberto Christ, professor da Unicinos e também presidente da Associação Brasileira da Patologia das Construções, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, agradeço os alunos também, né, todos os profissionais da área, que a gente precisa muito deles. Na verdade, não são alunos, né? São profissionais formados, já tem alunos? Todos profissionais. Tem alunos também, a gente nas inspeções... bom, é isso que o professor falou, né? Que o secretário... Nas inspeções, a gente sim teve alguns alunos, né, daí da Unicinos, alguns alunos que são associados, porque é uma associação, existem profissionais, existem empresas, existem alunos também, né? Mas, de novo, muito obrigado, né, pelo convite aqui, poder estar com vocês, e eu tenho que agradecer ao pessoal que está ajudando. Isso. Né? Nós, como associação, a gente fez o nosso papel. Olha, vamos ajudar? Botamos no grupo lá da associação, né? Nós temos muitos membros de diversos lugares do país. Sim, também. o senhor falou aquele dia. Então, tem muita gente que nos sinalizou disponível e querendo ajudar. Tivemos aí uma lista de 1.600 profissionais. Bom, por que esses 1.600 não estão aqui? Então, no sábado, a gente faz 1.600. Cada um faz 1.600 casos, a gente já fez. Não, são de tudo que é lugar do Brasil.
esses levantamentos que a gente fez precisam ser gerados no relatório. Sim. Então a gente está montando uma forma de os profissionais que moram em São Paulo, Rondônia, ajudar eles vão pegar esses dados que a gente tem, que a gente fez na inspeção. Agora eles pegam os dados e elaboram um laudo para nós, entendeu? Um vai para o campo, um vai para a prática e o outro vai ter gente de outro estado ajudando a gente. Que não legal. Na inspeção, mas no relatório. Né? Então, queria agradecer a todos eles aqui. Tem alguns que já estão até nos escutando aí, que né? Bom. Então, obrigado pela ajuda, porque sem eles nós não ia conseguir ter feito essa ajuda que a gente vai precisar mais ainda. A gente está mobilizando, tem muita gente nos contatando que quer fazer a avaliação também. Então, a gente está colocando, volta e meia, aparece mais gente no grupo lá. Não é só sábado, a gente está fazendo em dia de semana também, alguns profissionais se liberam, falam assim, é que muito profissional, ele é liberal. Sim. Então, me programei para tal dia de tarde, tá disponível para fazer vistoria. Beleza, a gente organiza e ele vai para campo. Então, a gente está fazendo durante a semana também essas avaliações. Obrigado a esses profissionais, obrigado, professor, mais uma vez. Secretário também, obrigado. Sônia, voltamos amanhã, né? Voltamos amanhã, muito obrigado. A gente vai seguir atualizando, tá, gente? O rio ali, a gente vai de 15 em 15 minutos, o sistema hidronacional, ele atualiza, às vezes ele demora um pouquinho mais, mas a gente vai atualizando ali, sempre colocando o horário que a gente pegou essa atualização, colocando ali para as pessoas, né, ficar de uma certa forma. O Alberto está parabenizando os envolvidos nessa árdua tarefa de reconstrução da cidade. O Alberto também é engenheiro? Sim. É? Sim. Ah, tá. Acho que é engenheiro, arquiteto, enfim, não, mas é dessa área. Dessa área. Ele e a Emília, né? Ele e a Emília. Agradecendo aqui os nossos parceiros. A Emília ajudou bastante, gente. Sim. Ela até me falava sobre essa pauta, no fim, a Sônia também conversou com o secretário e a gente conseguiu montar essa pauta aí. Agradecendo a .com.net e a .com Informática, SomosTodos.com, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, também com a gente Sesc São Leopoldo, a Fevale, Rede Rissul Macromix, o Grupo Krause, a Percom Contabilidade, Cepral Sindicato, OAB São Leopoldo, Tecnocinos, 25 anos. Só lembrando também, né, Sônia, lectospirose, né, 296 notificações aqui em São Leopoldo, já temos um óbito, então, assim, o pessoal que está voltando para casa ainda, está limpando, está lidando com essa umidade, né, onde fica o perigo, então, pessoal, cuidado, né, coloque camisas, coloque máscara, não deixe nada óculos. da pele para contato direto com a água. Isso, né? Então cuidado, viu, pra gente, e não também, né, atenção com a dengue, né, a gente já tem 22 óbitos aqui em São Leopoldo, então, assim, atenção nessas... Atenção com tudo. Com tudo, né, no meio disso tudo ainda tem que ter essa atenção. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.